Boa noite, meus amados que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, também pelo Facebook. É um prazer novamente estar aqui com você nesta noite para mais um devocional bíblico. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida e a sua família. E nesta noite estaremos aqui meditando mais uma vez na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o nosso alimento espiritual que nos fortalece, que nos ensina, nos adverte, nos ajuda a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E é muito bom ter você aí participando conosco todos os dias, acompanhando e recebendo aí uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos estar orando neste momento e após estaremos meditando na palavra do Senhor. Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigado, Senhor, por esta noite, quando o Senhor nos permite estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez meditar na Tua palavra. Ó Deus, pedimos que assim o Senhor esteja abençoando cada pessoa, cada vida, Senhor, que, ó Pai, está acompanhando conosco esse devocional bíblico. Que o Senhor possa estar abençoando e falando poderosamente a cada coração, a cada vida, Senhor. Abençoe também o teu servo Montales, está aqui cuidando da parte da transmissão, juntamente com a sua família, Senhor. Ó Deus, abençoe também a minha vida e me usa como instrumento do Senhor. E assim também a família, Senhor. Nós colocamos todas as famílias em Tuas mãos. Nós colocamos, ó Pai querido, neste momento nós vivemos adverso, mas sabemos que o Senhor está no controle, cuidando, sustentando, guardando e protegendo. Ó Deus, nesta noite, fale profundamente aos nossos corações. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, nesta noite estaremos meditando na palavra de Deus, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 1. E o tema desta noite, ser influenciado ou influenciar. Ser influenciado ou influenciar. Vamos proceder então com a leitura da palavra de Deus, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Meus amados, alguns anos atrás, eu estava observando quantas pessoas que elas haviam, cortado ali o cabelo igualzinho do Ronaldo. Fenômeno, naquele momento, quando o Brasil disputava a Copa do Mundo. E muitos jovens, adolescentes, até pessoas adultas mesmo, elas cortaram o seu cabelo parecido com o Ronaldo Fenômeno, que estava fazendo muito gol, uma campanha belíssima no futebol. Ou seja, por que as pessoas fizeram isso? Porque naquele momento ele estava sendo ali um referencial para muitas pessoas. E muitas pessoas então queriam parecer com o Ronaldo Fenômeno, andar como ele, vestir como ele, falar como ele, jogar bola como ele, Então iam procedendo dessa maneira. E aí a gente vê que isto ao longo vai se passando, da história, isso vai se acontecendo. Por exemplo, nós vemos, quantas mulheres, jovens, adolescentes, por exemplo, que vão vestir igual a algumas mulheres ou personagens, na televisão, por exemplo, de algum filme, de algum seriado, que elas passam a vestir igual, a andar igual, a falar igual. Por quê? Porque aquelas pessoas ali passam a ser um referencial para aquelas pessoas. Então as pessoas começam a querer imitar aquelas pessoas. É mais comum a gente também ver nos filhos, os filhos quererem, por exemplo, os filhos homens, quer vestir igual o pai, quer andar igual o pai, quer ser igual o pai. As filhas mulheres querem vestir as roupas das mães, querem calçar os calçados das mães. Por quê? Porque se torna um referencial para eles. Então eles querem ser igual, andar igual, falar igual, parecer, porque ali se tornou um referencial para aquela pessoa. Quando a pessoa veste e anda igual a alguém, é porque este alguém é um referencial para essa pessoa. E eu já até ouvi alguém dizendo, que não sabia se controlava a televisão ou se a televisão o controlava. Não é verdade? Por quê? Porque às vezes aparece uma coisa hoje
e amanhã as pessoas já estão igual, já estão usando ou já estão caminhando. A influência que isso tem na vida das pessoas. Interessante, meu amado, você que me ouve, isso leva a mudanças radicais na vida de muitas pessoas, que mudam a sua maneira de viver, o seu modo de ser, o seu modo de pensar. Isso traz muita mudança. Talvez você que está me ouvindo esta noite, talvez também já passou por isso, já viveu isso, ou talvez esteja com alguém que está vivendo isso. Na verdade, o quanto isso mexe com a vida das pessoas. Mas, meu amado, o tema que nós trouxemos aqui nesta noite é ser influenciado ou influenciar. Será que estamos influenciando? Ou será que estamos sendo influenciados? Como andamos, como vestimos, como falamos, como procedemos, como testemunhamos? A nossa vida vai demonstrando isso. O apóstolo disse aqui no texto que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Jesus Cristo se tornou uma referência para a minha vida. E eu agora quero falar como Ele, eu quero andar como Ele, eu quero vestir como Ele, eu quero ser como Ele. Ele é o referencial para a minha vida. Então o apóstolo Paulo tem por referencial Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Os cristãos, meus amados, foram chamados também por Cristo, os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, porque as pessoas que olhavam para aqueles discípulos, para aquelas pessoas identificavam aquelas pessoas muito parecidas, semelhantes com Cristo. O modo de andar, o modo de falar, talvez até o modo de vestir, o modo de ser. Aquilo os levou a ser chamados cristãos, ou seja, parecidos com Cristo. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? É porque Cristo se tornou um referencial na vida desses homens e dessas mulheres. E foi isso que também aconteceu na vida de Paulo. Jesus se tornou um referencial na vida dele. Porque, meus amados irmãos, quando nós lemos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória, e Ele se fez homem, e Ele habitou entre nós. E Ele, meu amado, sofreu todo tipo de injúria, todo tipo de ameaça, de desprezo, mas Ele perseverou até o fim, cumpriu a sua missão, ali se entregando à cruz do Calvário, morrendo morte de cruz, tendo aqueles pregos cravados às suas mãos, seus pés, coroa de espinho na cabeça, carregou aquela cruz debaixo de chicotadas, debaixo de muitas palavras, e a Bíblia diz que tudo isso Ele fez calado, como ovelha levada para o matadouro, sendo Ele não havia pecado, não havia culpa, mas Ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Ou seja, Ele pagou o nosso preço, que era nosso. A dívida era minha, a dívida era sua, mas Ele pagou a nossa dívida, para que através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado, quando nós olhamos para isso e vemos um amor tão grande, para que quando eu deixar esta vida aqui na terra, eu possa ter um lugar na glória junto com o Senhor e passar a eternidade nas mansões celestiais que já estão preparadas para o seu povo. Algo incomparável com qualquer beleza deste mundo. Assim está preparado para os salvos. Então, meu amado, esse Jesus, esse Deus que nos ama profundamente, Ele deve ser o nosso referencial. E assim ele se tornou para o apóstolo Paulo. Foi por isso que o apóstolo Paulo não se hesitou em levar o evangelho a tantos povos, a tantos lugares, a ser perseguido, a ser preso, açoitado. Assim como Pedro e assim tantos homens e mulheres que morreram, alguns que foram estraçalhados pelos leões no Coliseu, outros que foram afogados, outros que foram enforcados, todos por causa do evangelho. Mas por que eles não recuaram? Porque Jesus era o referencial para eles. O amor,
a vida, aquilo que o Senhor oferece para cada um de nós. Então, meus irmãos, ele se tornou seu referencial. Quando eu sigo e obedeço a sua palavra, eu passo a influenciar e não ser influenciado. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Quantos homens, quantos jovens, quantos adolescentes, quantas mulheres que se tornaram servos tementes de Deus e foram instrumentos nas mãos de Deus, que foram influenciados pelo ministério do apóstolo Paulo. Quantos têm se levantado? Assim também conto outros homens e mulheres que estão registrados dentro da palavra de Deus, que eles influenciaram pessoas a serem igual ou semelhante ao Senhor Jesus. Porque, meus amados, nós vivemos no mundo. E Jesus diz que nós estamos no mundo. E não devemos pedir para sair do mundo, mas devemos pedir para que Ele nos livre de todo o mal. Porque, meus amados, neste mundo que nós vivemos, né, quantas coisas surgem para realmente nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus, tirar os nossos olhos das mansões celestiais, tirar os nossos olhos do nosso Senhor e Salvador. Quantas coisas! Fama, sucesso, dinheiro, oportunidades, prazeres, diversões. Quantas! E quantos já perderam o foco de Jesus, porque estão voltados para este mundo? E quantas pessoas estão sendo influenciados por pessoas que são filhos das trevas, que promovem o mal, que promovem a destruição, que promovem guerra, que promovem dissensão. Quantas pessoas, quantos jovens e adolescentes já perderam sua vida, porque se deixaram levar por pessoas que os levaram para as drogas, para as bebidas. Quantos, meus amados? Quantos estão perdendo a sua vida? Quantos estão perdendo a salvação pela influência deste mundo, de pessoas que realmente são instrumentos de Satanás e trabalhando na expansão das trevas na vida das pessoas? E muitos perdendo a sua vida, perdendo a salvação e caminhando num mundo terrível. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Com esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo: não importa mais os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos. O que importa agora é que a luz de Cristo, ela brilhe na minha vida. Ou seja, que as pessoas possam olhar para mim e, através da minha vida, do meu testemunho, do meu falar, as pessoas vão ver Cristo na minha vida. Isso, meu amado, acontece quando Jesus passa a ser um referencial para a nossa vida. Muitas pessoas dizem: eu quero ser um homem cheio de poder, eu quero ser uma mulher cheia de unção, eu quero ser um jovem de Deus, uma jovem de Deus. Meu amado, isso se torna na sua vida quando Jesus passar a ser referencial para a sua vida. Porque aí você vai amar a palavra de Deus, você vai amar os testemunhos, você vai amar a lei e vai viver conforme a vontade do Senhor. Você vai ter alegria de viver para Cristo, de andar com Cristo, de testemunhar de Cristo. Então, meus amados, o que importa é fazer a vontade de Jesus. Jesus disse no texto que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor diz ali que nós devemos ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Vamos pensar separadamente entre o sal e a luz. Meus amados, quando Jesus ali refere ao sal, o sal tinha um grande valor no contexto de Jesus. O sal era muito valioso. O sal, ele conservava os alimentos. O sal, ele dava sabor. Nós estamos falando de um tempo que não tinha geladeira, não tinha freezer. O sal tinha tanto valor que houve até guerra em prol do sal. E a palavra salário também se deriva do sal, onde soldados eram pagos com porção de sal.
Mas a palavra do Senhor vai dizer que o sal, se ele misturar, se ele se contaminar, ele perde o valor dele. Na verdade, ele não serve mais para dar sabor, nem para salgar, e muito menos para conservar. Por isso, meu amado, então nós devemos ser o sal da terra. E devemos permanecer com a nossa vida santificada, purificada. E não ser influenciado pelas coisas das trevas, pelas coisas do mundo, e deixar que elas nos contamine e nos tire da presença de Deus. Ele também vai dizer que nós devemos ser a luz do mundo. Meu amado, a luz é muito importante. Porque quando você chega no fundo de uma caverna, naquele breu, naquela escuridão tremenda, se você acender ali um palito de fósforo, você vai ver que aonde a luz está, as trevas, elas se arredam. Aonde há luz, não há trevas. Aonde está a luz, as trevas não se apoderam, elas se distanciam. Então nós devemos o quê? Ser a luz de Cristo. Devemos ser a luz de Cristo. A luz é muito importante. Deixa tudo claro, deixa tudo transparente. E o Evangelho do Senhor Jesus é isso, é transparente. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, é uma mensagem transparente, é uma mensagem clara. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você sabe quem você está seguindo, o caminho que você está seguindo, aonde que você vai passar a eternidade, o que você deve fazer e não fazer, porque você vai ter a palavra de Deus para te instruir, para te ensinar, para te orientar. Ou seja, não é um caminho obscuro, não é um caminho incerto, mas é um caminho claro. Então Jesus disse que nós devemos o quê? Ser a luz de Cristo. A nossa vida deve brilhar. E aí, meu amado, não tem como esconder uma luz. Não é verdade? Não tem como esconder. A luz, ela é vista de longe. De longe ela chama atenção. É por isso, meu amado irmão, que nós devemos ser a luz de Cristo. Porque as pessoas que estão neste mundo perdidas, elas precisam olhar para a nossa vida. E elas precisam ver em nós cristãos, não porque falamos que somos de uma denominação, ou porque somos cristãos, mas pela nossa vida, nosso falar, o nosso andar, o nosso testemunho, ele então vai representar, dizer, né, para as pessoas que nós pertencemos a Cristo. Jesus deseja que você seja a luz deste mundo. Jesus deseja que você seja o sal desta terra. Mas para você ser o sal e luz, há 3 pontos importantes. A primeira questão, primeiro ponto importante, você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você precisa obedecer a sua palavra. Segundo ponto, você precisa priorizar o reino de Deus. Porque, meu amado, se eu não priorizar o reino de Deus, muitas coisas vão tomando lugar na minha vida. E daí a pouco na minha vida não tem espaço mais para as coisas de Deus. E Deus já está do lado de fora. Então eu preciso priorizar Deus, o reino de Deus na minha vida. E o terceiro ponto, eu preciso deixar o Espírito de Deus guiar a minha vida. Eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus, que habita a minha vida, que o meu corpo se tornou o templo do Espírito Santo de Deus, ele conduzir a minha vida, usar a minha vida. A minha vida vai ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. E aí, meu amado, seremos o sal dessa terra e a luz deste mundo. E aí, meu amado, jamais seremos influenciados pelo pecado, porque as coisas deste mundo, aquelas coisas que não agradam a Deus, que são contrárias à vontade de Deus, ela não vai nos chamar mais atenção. Ela não vai mais nos tirar do foco. Ela não mais vai ser importante para nós. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso referencial. A obra de Cristo é o nosso referencial. A vida de Cristo é o nosso referencial. A palavra de Cristo é o nosso referencial. E nós somos influenciados pelas coisas do reino de Deus. E as coisas do mundo nós reputamos, refugamos e lançamos fora da nossa vida. Então, meus irmãos, quando fazemos isso, nós passamos a influenciar pessoas. Pessoas vão começar a olhar para nós. E vão também começar a querer viver uma vida assim.
Quantas pessoas já foram salvas e chegaram até o Senhor Jesus por testemunho de pessoas? Talvez você que está me ouvindo seja uma dessas pessoas. Talvez você que está me ouvindo esta noite conhece pessoas e diz, olha, aquela pessoa ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que pessoa maravilhosa. Eu me espelho naquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa tem um referencial que é Cristo, e a luz de Cristo transparece na vida dela. E isso chega até mim, chega até você. Mas Deus quer que eu e você também sejamos assim. Você jamais será influenciado pelo pecado e poderá dizer, como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o meu referencial é Cristo, eu imito Cristo, eu quero ser igual a Cristo, eu prossigo igual a Cristo. Então você pode caminhar, você pode olhar para a minha vida, você pode seguir os meus passos, pode caminhar comigo, porque você também vai ser um imitador de Cristo. Nesta noite, Deus fala ao seu coração, não deixe o inimigo matar, roubar ou tirar esta semente do seu coração. Não deixa Deus tirar isso do seu coração nesta noite. Não deixa Deus, o inimigo, tirar o seu alvo de Cristo, a sua visão de Cristo. Jamais. Coloque no seu coração o propósito de ser semelhante a Jesus, de ser um imitador de Cristo, de caminhar com o Senhor e observar a sua palavra. E com certeza, meu amado, o Espírito Santo de Deus vai te usar muito, poderosamente. A sua vida vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, a sua vida vai ser uma bênção na sua família, a sua vida vai ser uma bênção na cidade onde você mora, a sua vida vai ser uma bênção onde você trabalha, a sua vida vai passar a contaminar as outras pessoas para o bem, para a luz, para as coisas de Deus. E é isso que Deus deseja para mim e para você. E eu termino nesta noite com a pergunta: ser influenciado ou influenciar? Nós precisamos influenciar. E para nós influenciar, nós devemos levar a sério aquilo que diz a palavra de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, daquilo que vem de Deus. O nosso estilo de viver, o nosso proceder, o nosso falar, o nosso relacionamento com as pessoas, a nossa vida, em tudo, deve brilhar a luz de Cristo. E fazendo isso, o nome de Deus será glorificado. O reino de Deus será expandido. E com certeza, Deus abençoará muito a sua vida. Amém? Chegamos então assim ao final desta mensagem. E eu quero convidar você nesta noite para nós orarmos, para nós nos colocarmos diante de Deus. E se nesta noite, meu amado, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, se nesta noite o Espírito Santo de Deus mostrou a você, olha, tem alguma coisa aqui que eu estou sendo influenciado, e isso não é de Deus, em nome de Jesus, você vai orar nesta noite e vai dizer: Senhor, tira esse negócio da minha vida, tira esse negócio do meu coração, porque isso não pertence ao Senhor, e eu quero viver somente para o Senhor. Eu não quero ser influenciado pelo pecado, por nada que desagrada ao Senhor. Eu quero ser um influenciador com as coisas do reino de Deus. Amém? Então eu quero convidar você para nós orarmos nesta noite. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela exposição da tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor veio falar aos nossos corações nesta noite. Ó Pai querido, o Senhor conhece cada vida, cada pessoa, Senhor, que ouviu esta mensagem. Ó Deus, o Senhor sabe daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser tirado, daquilo que precisa ser colocado, Senhor, que nesta noite, ó Pai, essa pessoa, essas famílias possam estar sendo impactadas pela Tua palavra, Senhor. Abençoe, ó Pai, dê força, dê sabedoria, para, Senhor, remover tudo aquilo que não seja do Senhor, ou tudo aquilo que possa estar influenciando, que o inimigo possa estar trabalhando com estratégia, Senhor, para tirar o foco, mas que seja removido em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe, dê entendimento, dê sabedoria, Senhor, dê capacidade a cada um, Senhor. Ó Deus, que possamos assim viver e andar como teu servo, apóstolo Paulo, sendo imitadores do Senhor, vivendo para o Senhor.
Ó Deus, nessa noite abençoe cada vida, cada família, Senhor. Cada lar, Senhor, onde chegou ou chegará este vídeo, Senhor. Esteja abençoando, Senhor. Ó Pai, nós colocamos também em Tuas mãos, ó Pai querido, a nossa nação. Tome Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia dos nossos governantes, Senhor. Sejam eles municipais, estaduais, ó Pai querido, nacionais, mundiais. Senhor, dá entendimento, dá sabedoria, Senhor. Dá temor a estes homens, Senhor. Ó Deus, venha repreender, Pai, na face da terra, Senhor, essa pandemia, Senhor. Esse momento tão difícil nós estamos passando. Quantas vidas, Senhor, ceifadas, quantas vidas dizimadas, quantas famílias enlutadas, Senhor. Ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos. Que o Senhor traga o conforto, que o Senhor traga o refrigério. Mas, ó Pai querido, que este momento sirva para que o Teu povo volte para o Senhor, e olhe para o Senhor, e busque o Senhor, e se arrependa dos seus pecados, e tenha uma vida segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, tome em Tuas mãos. Ó Pai, assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, por esta noite, por esta mensagem. E, ó Pai querido, que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Assim oramos, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, então assim chegamos mais um final dessa devocional bíblica. Lembrando a você que ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva. Compartilhe, tá? É muito importante você compartilhar ali, para que outras pessoas possam também, assim, receber essa porção. E olha, dá aquele like ali, tá? Isso é muito importante. Deus te abençoe.